Eu preciso estar disposto, queridos, para seguir a Jesus, aborrecer a minha própria vida. Tem coisas que Deus nos pede, amados, que vai doer na carne, né? Vai mexer na carne, vai mexer lá dentro, né? E ele continua dizendo: qualquer que não toma sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até os dias de hoje ainda existem muitas pessoas, né, que confundem, né, a cruz, confundem a cruz com tribulação, confundem a cruz com doença, né, confundem a cruz com confusão, problema lá no trabalho, né? Deu uma confusão lá. É a minha cruz, é a minha cruz. Não, o casamento tá ruim, é a minha cruz, é a minha mulher, é uma cruz. Deus me deu uma cruz. Uma cruz. Esse meu filho é uma cruz. Só Jesus. Não, a cruz não é nada disso. Cruz é negar a minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, rezar ou orar a oração do Pai Nosso da boca para fora, meu Deus, é molezinha. Agora, é bonita, né? É muito linda, né? E completa, né? Agora, na prática, no dia a dia, quando eu falo, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo que assim, de hoje em diante, ou nesse dia, se o Senhor quiser mudar completamente os meus planos, desde o acordar até o final do dia, seja feita a tua vontade. Não é isso que o Senhor orou? E se eu tiver que deixar ele trabalhar lá? Que nem eu, quando fui convidado para fazer um retiro chamado Encontro com Deus, que foi um dos retiros que foi um divisor de águas na minha vida, foi um dos maiores retiros, maior decisão que eu pude tomar na minha vida, fazer esse retiro chamado Encontro com Deus. Só que, na época, eu fazia um serviço que chamava Love Car. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Love Car, né? E eu e minha esposa, a gente fazia o Love Car. Eu ligava o meu violão no carro e eu tocava ao vivo e minha esposa cantava ao vivo. E a gente chegava a faturar 150, 200 reais por noite. E isso, há aproximadamente 20 anos atrás, era muito dinheiro. 200 reais por noite, 250 reais por noite. Mais de bem salário. Né? Há 20 anos atrás, era grana. Não tinha, a única despesa era a gasolina. Né? A gasolina é bem mais barata do que hoje. Né? Você vai cantar no meu para tocar. E só no final de semana que a gente foi convidado para participar, eu e minha esposa, desse encontro com Deus, encontro face a face com Deus, a minha esposa fez o retiro dela numa semana, na véspera do nosso casamento, isso foi em dezembro de 2003, e eu fiz o meu encontro uma semana depois, dezembro de 2003. Né? Então já tem 21 anos, né? Imagina quanto dinheiro a gente deixou de faturar, porque era sexta, sábado e domingo esse retiro. Então foram 6 dias o encontro da minha esposa, porque eu sem ela não ia, ela sem mim também não ia. Então foram 6 dias sem faturar. Né? Vou perguntar aqui, alguém aqui que é empresário, se tem algum empresário aqui, você teria coragem de fechar o teu negócio 6 dias seguidos para ir para um retiro? Né? Foi o que eu e minha esposa fizemos. Então já começa por aí. Estou dando aqui um exemplo de uma renúncia que a gente teve. Não foi a única, né? Foi uma delas, né? Renunciamos 6 dias sem faturamento para poder participar de um retiro. Né? Então, você quer mesmo? Pega papel e caneta aí, está disposto? Né? Seguir Jesus? Né? Então, seguir Jesus, amados, vai implicar muitas vezes em decisões que vão mexer até no bolso da gente. Está no bolso. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que eu conheço aqui, tem gente aqui que eu conheço um pouquinho, né? Eu tenho gente aqui que já foi fazer retiro aí lá para o Paraná, né? Para outros estados aí, ficou sabendo que tinha lá um seminário de casais, não sei o que era. Então, mexe no bolso, mas se eu quero conhecer mais, buscar mais, me aprofundar mais, ó, eu estou
aí crendo, né, confiante que nos próximos dias aí Deus vai me enviar lá para o norte do Brasil, lá no evento que vai ter lá. Eu hoje, exatamente nesse exato momento, eu não tenho nem um centavo para fazer essa viagem. Mas eu já estou orando, se tu queres, dá jeito aí, eu vou. Né? Mas o financeiro é contigo. Né? Eu só digo eis-me aqui, o resto é com ele, né? Eu já estou me vendo lá. Já estou me vendo lá, já estou querendo, né? Que a fé é essa, que já tem que olhar e se ver. Onde é que vai ser? Manaus. Forte. Então, amados, as renúncias para seguir a Jesus, quando eu digo seja feita a tua vontade e não a minha, isso é negar a mim mesmo, isso é tomar a cruz. Né? São inúmeras, são diversas, né? Não tem limites. É como eu falei, só que Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso. Primeiro, Ele nunca vai pedir nada que a gente não pode suportar, a gente já falou aqui várias vezes, né? E Ele sempre pede uma coisa de cada vez. Né? Quando a gente vem para Jesus, ali até o batismo, normalmente a gente passa por uma, como é que chama? Um apanhado, né? Geralmente há uma mudança significativa. Geralmente quando até o batismo ali há uma mudança significativa, né? Deus dá uma modificação, acontece uma modificação radical na nossa vida. E aí depois é um processo de lapidação. Eu gosto muito de fazer comparação com a lixa, né? Não sei se alguém que já trabalhou de sapateiro já viu o que é uma lixa. A mulher conhece lixa de unha, né? E o homem conhece lixa, né? Todo homem que já viu uma lixa, né? E se alguém que já teve a oportunidade de ir numa latuaria, lá tem até a lixa 1000, né? 1000, 2000. 1200. 1200. Que é uma lixa tão fininha, tão fininha, tão fininha que você quase não consegue enxergar, né? Os poros ali da lixa de tão fina que ela é. Então eu comparo a caminhada cristã com os níveis de lixa. Quando a gente vem para Jesus, é uma lixa mais grossa, né? Aquela que pega tudo, né? Ali vai a droga, vai o cigarro, vai o álcool, vai a maconha, vai algumas coisas mais grossas assim da vida da gente, né? E vai tudo ali naquela lixa, né? E aquelas amizades também. Algumas amizades complicadas, né? Algumas amizades que diga-me com quem como é que é? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Mas depois a lixa vai afinando. Né? E vai afinando, e vai afinando, e vai afinando. E esse afinamento, né? Esse polimento, podemos dizer assim, essa lapidação, porque nós podemos ser considerados diamantes brutos nas mãos de Deus, né? O Júnior citou o exemplo do vaso na mão do oleiro, né? Então, esse processo de quebrar o vaso e fazer de novo, quebrar o vaso e fazer de novo, ou a lapidação, a purificação, ela é até o último dia. Né? Ela não vai parar nunca. Por isso que Jesus disse, pega papel e caneta aí, faz as contas. Primeiro, calcula, para não passar vergonha depois. Né? O cara lá não disse que era crente. Não falou que era crente. Mas eu vi ele lá, não estava lá no boteco lá do Júnior. O que ele foi fazer naquele boteco lá? 00:30? Pastor, a avó do Diego passou lá no boteco lá no seu outro. Tem um amigo lá não é crente? Eu disse, né? Acabei de passar lá no boteco, ele estava lá bebendo uma cerveja. E ficou afirmando que era eu ainda, né? Eu que era eu. Brigou com nós ainda. Eu tava lá no boteco bebendo cerveja. Era da barba, cara. Vi um barba. Mas depois ela passou de novo, né? Vai seguir de novo, né? Barbudo, não me engano, eu ainda disse assim. Esse barbudinho. Mas é isso mesmo. E aí... Então, queridos, eu vou parar por aqui, né? Então é isso. Deus, de tempos em tempos, né? É uma palavra que Deus sempre fala comigo, né? Nos últimos meses eu já apresentei algumas renúncias para Deus, né? E isso não tem fim, né? Não tem fim. A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Ele fala com a gente, né? Quando você ouve a voz de Deus, não tem confusão. A voz de Deus não traz dúvida. A voz de Deus traz paz no coração da gente. E a gente sabe o que tem que fazer.
Só que tem, só para encerrar minha mensagem, né? Tem algumas renúncias que Deus pede que na verdade é só para testar a gente. Né? Uhum. Como foi o caso de Abraão, né? Não, vamos ver. E o próprio jovem rico, né? Vocês acham que o jovem rico, quando Deus disse para ele, né? Vai, vende tudo que tens e me segue. Você acha que Jesus queria mesmo isso dele? Não. Tenho certeza que não. Jesus só estava fazendo um teste. Porque o que Jesus ia fazer? Né? Ia construir um orfanato, uma creche, com o dinheiro do jovem rico. A verdade é que ele não precisa disso, né? Ele não precisa do nosso dinheiro, ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. Para mostrar que o reino dele não é daqui, que a gente não pode se acostumar com as coisas terrenas, porque nós não somos daqui. E as renúncias, às vezes, o senhor deu exemplo de coisas grandes e eu penso nas coisas, também Pequenas, pensei nas coisas, pequenas. né, inversamente proporcional. Tem as coisas pequenas que a gente acha que não são levadas em consideração, mas são. Né? E conforme a gente vai transformando a mente da gente, a gente vai percebendo que as mudanças elas vão acontecendo de pouquinho, e de repente, quem não está andando junto, acaba tendo aquele conflito. Porque, como está escrito que, eu penso assim, que Jesus disse assim, eu vou te dar um comparativo. Sei lá, Carlos, tu tem certeza que tu quer ser meu discípulo? Porque para tu ser meu discípulo, tu vai mudar. Conforme tu vai andando comigo, tu vai ficar mais parecido comigo. E eu não sou daqui. Eu vou confrontar tudo que existe aqui. E onde vai começar? Dentro do teu núcleo familiar. Aí tu vai começar a confrontar as coisas que tem ali, porque as pessoas vão ver que tu tá mudando. E a partir do momento que eu vou andando com Cristo, eu vou mudando. Tu tem certeza, Carlos? Porque não dá para tu começar um negócio e não terminar. Tem que fazer o cálculo. Então calcula aí. Né? Eu penso que quando ele falou assim, ele quis fazer esse comparativo para as pessoas pensarem dessa forma. Então, se tu quer vir após mim, toma a tua cruz. A minha cruz é todo dia uma transformação diferente, em um lado que a gente precisa ser transformado e confrontado. Eu gostava muito de rock. Ainda gosto do estilo, mas não ouço mais. E isso, para mim, era muito comum. Eu estava na igreja, mas eu continuava ouvindo. Porque é uma música, eu não ouço o tempo todo. Mas depois que o Senhor vai moldando, vai transformando e vai lapidando, como bem falou, eu entrei do jeito que eu estava. Mas depois que eu comecei o meu caminhar com Cristo, que a gente vai se tornando parecido com Ele, e a gente vai entendendo algumas coisas. Eu disse, meu Deus, o tempo que eu gasto cantando, ouvindo, né, uma música que talvez não faz menor sentido agora, talvez não faz, mas que foi feita de maneira de qualquer jeito, e eu posso estar fazendo essa mesma coisa, mas ouvindo um louvor, entendeu? Então, ao invés de eu ir para um show hoje de rock que eu gosto, eu me tranco no meu quarto, então fico ali na minha sala, ouço um louvor. Então, esses confrontos pessoais que o caminhar com Cristo faz com que aconteça, eu de fato carregar a cruz. Eu não sei se eu posso estar errada, mas eu penso dessa forma. Eu ver algo e já achar estranho aquilo. Andar como a gente conversa, eu converso muito com Éder no trânsito, você vê algo errado no trânsito e antes aquilo eu até fazia, mas hoje em dia eu não faço mais, porque para mim está errado. Quer dizer, o Senhor vai confrontando a gente nas menores coisas. Exatamente. Aquilo que eu achava que era certo, porque é o jeitinho brasileiro. Hoje eu não consigo mais fazer, porque o Senhor vai transformando a gente, Quer dizer, eu não faço porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque o Senhor já me salvou. Salvação, ela é um dom, Ele não vai tirar isso de mim. Mas eu faço porque eu sei que eu fazendo, eu vou amadurecendo, sabe? Eu vou tendo aquelas renúncias e como foi falado no começo, muitas pessoas perderam esse foco do que é o Senhor como um pai. E nós somos filhos. Alguns mais novos, outros mais velhos, como os meninos aqui. Um mais novo, outro mais velho. Para cada um, o Senhor vai dando uma parte. Eu não vou pedir para o Arthur ir no banco resolver um problema meu bancário, porque ele não tem idade para isso. Então eu vou pedir para o Arthur fazer exatamente
o que condiz com a idade dele, mas muita gente perdeu esse senso de paternidade, né? Mas o Senhor, ele mostra, olha, não, eu sou um pai, né, que cuida e que eu vou te dizendo como fazer e conforme tu vai andando comigo, tu vai sendo transformado e assim a gente vai andando de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé e sendo transformado todos os dias. Então aquilo que eu achava comum antigamente, como no meu exemplo eu falei, eu gostava de ir para bar de rock, de ouvir sozinha ali, porque tive influência também dentro da minha casa, hoje eu já não faço mais, porque já não consigo mais fazer, né? O Senhor vai transformando a gente, o Éder, quando eu conheci o Éder bebia muito, hoje a gente não consegue olhar para esse tipo de coisa, né? Mas eu não vou dizer, olha aí, não presta para nada porque bebe, porque cada um vai, sabe, sendo moldado conforme o Espírito Santo vai trabalhando na vida. Então, quanto mais a gente prepara esse ambiente, mais o Senhor vai moldando a gente. E a vontade do Pai é essa, né? Que a gente seja parecido com o Filho. Porque a gente ouviu até nesse final de semana, a gente já deu errado. O único que deu certo foi Jesus. Então, quanto mais a gente for parecido com Ele, mais fizer a vontade dEle, mais ele vê graça na gente, mais Ele enxerga o Jesus, que é o Filho dEle, na gente. Então, a gente tem que o tempo todo ser transformado e ser parecido com Jesus, e o meu Jesus que está aqui vai, né, se moldando nesse, que vai moldando naquele, que aí a gente vai fluindo vida o tempo todo. E é isso. Eu vou pegar só um gancho da palavra dela ali sobre o jeitinho brasileiro, né? Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, a fidelidade que Deus nos pede, ela é nas pequenas coisas, né? Não só nas grandes coisas, né? E um exemplo que eu aprendi num livro que eu li, da Ana Paula Valadão, e eu gravei um vídeo recentemente só para falar sobre isso, uma frase, não sei se alguém aqui já ouviu a frase, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então isso é muito comum no mundo, né? O cara saiu para pescar, aí ele pegou 3 quilos de 1,5 kg, 3 peixes de 1,5 kg. Só que ele vem, peguei um roubado de 2 quilos, peguei um bagre de 2,5 kg, peguei um peixe de 3 quilos. Como não era de 3 de 1,5 kg, como é que... Então a história do pescador, né? Tem que aumentar um pouquinho para a história ficar bonita, né? Então o ser humano tem essa maneira de querer maquiar a história para tornar ela agradável, né? Mas isso pode se tornar uma mentira, né? Dependendo do como eu falo, do jeito que falo. Deus é o Deus da verdade, né? Então eu não tenho que maquiar uma situação para impressionar ninguém, eu tenho que falar a verdade, né? E isso acontece muito no comércio, né? As pessoas, para poder tentar... Um vendedor, eu trabalho com vendas. Então, eu trabalho com venda de produtos que são voltados para a saúde, né? Eu tenho vendedores no ramo que eu trabalho que o cara promete até o que o produto não faz para poder vender. Isso é pecado, né? Isso é pecado. E as pessoas vão é como prometer uma coisa que o produto não faz. Aí a pessoa vai comprar, só que depois a mentira tem perna curta, né? A pessoa vai descobrir que o produto não faz aquilo. E aí? Vem a reclamação. Né? Aí vai ter que encarar a reclamação depois. Né? Mas aí quem vem fazendo um trabalho sério depois também passa trabalho. Né? Sim. Porque um prometeu tudo, né? E aí quem vem ali eu escutei essa palavra, ser sincero, né? Sim, sincero. Sincera. O vendedor, quando ia fazer o vaso, rachava, e o que ele fazia? Ele pegava uma cera, tampava a rachadura ali assim para vender. Daí por isso que veio a palavra sincera, né? Isso. E diante de Deus não existe, né? Sincero ou não, né? Diante de Deus ele conhece tudo, ele sabe se está rachado ou não o vaso, né? Sim. Então a gente tem que ser sincero, né? Sincera diante dos outros, né? Exatamente. Tem que ser transparente. Exatamente, não precisa acrescentar nada. Isso que o Júnior falou, não sei se tu ia contar a história toda, né? Não, só eu vi com a palavra sincero. Os vasos que eram vendidos, né? Tinha o vaso sem cera e o com cera, né? E o sem cera o com cera era mais barato, né? Por quê? Porque era um vaso rachado que foi reformado, né? Retificado. Mas já o vaso que não tinha cera nenhuma, ele era muito mais valioso, né? Porque não tinha nenhuma emenda, né? Assim somos nós. Quando nós somos sinceros, nós temos mais valor aos olhos de Deus.
Amém, querido? Então, não sei se alguém quer mais comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta. Essa situação de pegar o papel e anotar e fazer o cálculo, né? Eu me lembrei de que eu tive a oportunidade de estar nesse meio há muito tempo atrás, né? De frequentar PG, essas coisas assim, e aí eu botava na balança. Eu falei, cara, eu fumava, eu bebia muito, ia pra festa. Não me encaixava ali, porque no meu cálculo eu não queria parar de beber, não queria parar de fumar, porque pra mim naquele momento era muito bom. Então eu falava, cara, se for mesmo pra ser, o Senhor vai me encontrar lá na frente. Eu falava assim, né? Leigamente, sem entendimento nenhum, né? Falar, não vou fazer isso, eu quero continuar aqui fumando meu cigarro. Eu sabia que aquilo fazia muito mal, mas eu não conseguia, não conseguia me livrar daquilo. E aí, o senhor falando aí de colocar no papel, né, fazer os cálculos ali, eu me lembrei disso. E hoje, graças a Deus, eu consegui me livrar de tudo isso e não sinto falta nenhuma. Também meditando na palavra ali, quando você falou em aborrecer os pais, né? Eu passei por um divórcio, então eu passei a morar com meus pais no primeiro momento ali e não conhecia Cristo nessa época, não, assim como a gente está frequentando e conhecendo cada vez mais. Não conhecia, morava com eles e eu precisei sair. E houve um confronto ali. Minha mãe, na verdade, ela não queria que eu saísse. Aí eu fiz dividi mais ou menos ali a casa e refletindo eu imaginei assim, pô, eu já tive o primeiro embate ali com meus pais e foi passando o tempo. Você falou da esposa, né? Na época a gente não era casado, mas a gente já tinha um certo relacionamento, a Luana e eu. E foi quando eu decidi sair de Belém, sair do Pará. Teve um embate ali a Luana não queria, mas, assim, tudo involuntariamente, assim, né? Só refletindo, eu fiquei imaginando você falando ali, primeiro dos pais, depois com a esposa, né? Teve esse embate, mas eu vi que tudo isso foi por uma... Hoje em dia eu vejo que foi tudo por uma causa, né? Pra gente estar alinhado nos caminhos do Senhor. Quando nós viemos pra cá, a Luana fez um convite pra gente visitar uma igreja e a gente entrou, né, na Mais de Cristo ali e o Senhor foi nos moldando. A gente ainda tinha os velhos costumes ali, a gente ainda ia para um bar, às vezes a gente comprava álcool e ficava em casa. E ali o Senhor foi nos lapidando até que chegou o momento que aquilo não fazia mais parte do nosso ciclo, né? Quando você falou de lapidar, da lixa ali, quando você tem os amigos, porque a gente convivia com alguns amigos que queriam estar naquele meio ali, né, de bebida, e quando a gente mudou completamente aquela situação, aqueles amigos eles sumiram do nosso ciclo. E a gente ainda, às vezes ainda questionava, poxa, fulano de tal, né? Já não fala mais com a gente, não quer mais estar no nosso meio, a gente convida agora não mais para ir para um bar, a gente convida para ir para uma igreja e nunca dá, nunca dá. E é sobre isso, essa que você falou ali, eu fui meditando nessas situações ali do pai, da esposa, até mesmo dos filhos, né? Não que a gente esteja Desejando que isso aconteça? Não. Não sei. assim, hoje em dia a distância, né? De alguma forma, assim, nossos filhos eles ainda continuam em Belém. Há essa distância ali, mas não se encaixa ali naquela palavra que o senhor falou. Mas só citando mesmo a situação dos filhos. E é isso. Essa
esse distanciamento de amigos, né, é uma coisa que acho que todo mundo já passou, né? E todo mundo acaba passando, né? Porque quando a gente opta por seguir a Cristo, a gente não tem a maturidade, às vezes, sabedoria para poder tentar trazer ele junto, né? E a gente, muitos de nós acaba tomando a decisão de se afastar, né? Principalmente quando é amigo que envolve droga ou álcool, aí acho que tem que realmente, no primeiro momento, cortar o cordão umbilical, porque é muito perigoso ainda, né, se envolver, enquanto a gente ainda é muito novinho na fé, porque a gente não tem ainda estrutura para suportar, né, para entrar no território do inimigo e não se deixar levar, né. À medida que a gente vai amadurecendo, eu posso entrar lá no território lá, ou visitar esses amigos. Eu pretendo fazer isso agora, depois de velho. Eu estava pastoreando em Nova Trento, agora voltei para São João, que é a minha cidade, eu sou daqui, né? E eu tenho muitos amigos meus aí, estão no mundão aí, e eu quero meus amigos da época de balada, de festa, de baile, né? E eu quero ir visitar um por um, eu quero ir atrás desse povo aí. Agora é o momento. Agora eu me sinto preparado e não tem medo não, pode oferecer o que for, que Amém. nada vai nos tirar desse caminho. Amém. Glória a Deus. Eu só queria citar um texto que veio no meu coração quando eu estava no caminho, só para acrescentar, tá? Porque eu não vou comentar mais nada, que eu já falei bastante, né? Mas olha só o exemplo de Paulo, né? Filipenses, capítulo 3, é um texto muito conhecido, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Aqui o exemplo de renúncia de Paulo, né? Ele vai dizer assim, ó: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, ou outra versão como lixo, né? Ou em outra versão como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então aqui que Paulo fala aqui, né? Eu tenho por perda todas as coisas. Ele está disposto a perder tudo, a perder o que fosse necessário perder, se isso fosse aproximar ele cada vez mais de Cristo, né? E a gente tem outro exemplo na Bíblia, né, que foi Jó, né? Jó foi um cara que literalmente perdeu tudo, né? Só que lá no finalzinho de Jó ele vai dizer, né, antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Jó, que perdeu tudo, ele não foi aquela pessoa que se revoltou contra Deus porque perdeu tudo. Não, ele buscou cada vez mais, e porque buscou cada vez mais, ele conheceu a Deus de uma maneira tão profunda que ele pôde dizer, né, os meus olhos te veem, né? Imagina a intimidade que ele chegou ao ponto de dizer, eu estou te vendo agora, né? Mas, então são as escolhas, né? Diante das dores da vida. Ou eu me revolto contra Deus, ou eu entendo que aquilo é uma forma de me aproximar mais ainda de Deus e tentar entender, né? E por que Deus permite muitas vezes as dores, né? Tudo tem um propósito, né? Geralmente está ligado ao nosso chamado, ao nosso propósito de vida. Geralmente quando eu passo por uma dor aqui, ali na frente, Deus vai colocar alguém na minha frente que vai passar por uma dor semelhante. E eu vou estar preparado para dizer, querido, eu entendo a tua dor, porque eu já passei por isso, né? Então, quer chorar? Pode chorar, nós choramos juntos. Amém, querido? Amém. Vou parar por aqui, já falei bastante. Vai lá, Josi. Faz o encerramento final aí, Josi. Eu não. Tu sempre tem uma palavra de sabedoria, eu tenho certeza que tem. Sul, né, com esse negócio que deu lá, muita gente inconformada, mas a maioria diz, não, Deus tem algo para nós aqui, que nunca aconteceu isso lá. Então eles já dizem, Deus está querendo falar algo para nós. Daí tem no meio da chuvarada, do barro, daquele estafego todo lá, o povo estava cantando numa casa quase cheia d'água.
Nem sabia ser resgatado. Eu vi um vídeo desses, né? E tipo assim, a gente enfrentou a enchente, mas não pegou a nossa casa em si, né? Mas vocês pegaram enchente na casa, perderam bens materiais Nem e tal. foi tal. perto. Mas não, eu não tô nem entrando nesse. Uhum. Mas tipo, a Luana e o Éder vão ligar para alguém lá do sul. Eu que orando por vocês e tal, tal. Eu entendo o que vocês estão passando. Não, vocês não entendem o que é uma enchente dentro da casa. Agora vocês já têm propriedade, embora não perderam ente querido, nada, né? Não foi nada tão absurdo quanto foi lá. Mas vocês já têm mais propriedade para falar para alguém lá porque vocês passaram por isso, né? É o que Deus faz com a gente, né? A gente passou Deus muito monta. dia, nós passaram 20. Não, Né? sem sombra de dúvida, o que eles passaram lá Então, Não há como fazer nenhum tipo de comparação, né? Um fato totalmente inédito. Né? Mas tipo, Pura, né? entre nós, como eu disse, lá pegou no pátio da oficina, agora vocês têm mais propriedade para falar com alguém lá do que a gente, né? Isso estou falando do meio. Meus pais acho que já passaram por 5 ou 6 enchentes. Eu passei por umas 3, acho, quando era criança, né? Teu pai tinha casa lá embaixo, né? Tem ainda, né? Tem. Mas aquela enchente, né? Enche, já no outro dia já deu, né? Não fica igual lá, né? eu pegar no segundo piso lá. Né? Não, igual aconteceu lá, 30 e poucos nunca metros teve de nada altura igual. de Não água. teve nada igual. A gente tava falando ali de medir o quanto que a pessoa vai, né? Faz a conta, né? Por isso tu pode seguir no caminho, né? Ou não, né? Eu tava me lembrando, vocês que são músicos, eu tava me lembrando, a pastora assim que foi começar a música, começou com um tom mais alto e se fosse daquele jeito ali, ninguém ia conseguir acompanhar, né? Aí o pastor teve que diminuir um tom, né? Para que a gente pudesse acompanhar, né? Exatamente. Quantas pessoas, né, da música, né? Começa com um tom alto e daqui a pouco não consegue sustentar aquela... Não consegue sustentar. Então, Deus é tão bom que Ele permite que... Não, tu não estás preparado para isso aqui? Não, beleza, então eu vou começar num tom mais baixo aqui contigo, né? Exatamente. E uma coisa que é bom, acho que é importante acrescentar, né? Uma armadilha que Satanás ele sempre usa para nos derrubar é a armadilha das comparações, né? Principalmente agora com a mídia social, com o Facebook, com o Instagram e tal. E a gente nunca deve se comparar com ninguém. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que a gente tem como exemplo, a gente vê o nível de renúncia que algumas pessoas já alcançaram ou estão vivendo, e você de repente é tentado a querer viver o mesmo nível de renúncia. Só que aquele nível Deus está pedindo daquela pessoa, não está pedindo de você. Então você não tem que se comparar. Né? E a gente às vezes se compara e se sente mal com isso, né? Não sei se alguém já teve essa experiência, eu já tive. E isso está errado. Eu tenho que respeitar o meu momento, eu tenho que respeitar o que Deus está pedindo de mim. É individual, né? É individual. Mas o camarada lá está num nível, amém? Quantos anos que ele já está seguindo a Deus? Né? Então eu estou seguindo há tantos anos e cada um Deus tem. E sem falar que nós somos seres únicos. Né? Isso a gente chama de princípio da individualidade. Então tem coisas que eu sou capaz de suportar que talvez o Júnior não tenha condições de suportar. Se Deus pedir... Eu vou dar um exemplo aqui básico. O meu irmão, o pastor Maico, somos em 4 irmãos, 3 pastores e um evangelista. Eu tenho um irmão, o pastor Maico, que a filha dele, novinha, com 3 anos de idade, estava com câncer. Né? E câncer mesmo, para valer. Né? Podendo morrer a qualquer momento. Ele tinha que levar ela todos os dias para o hospital infantil fazer quimioterapia. Nenhuma veinha dela pegava para poder botar o catéter. Então as enfermeiras picaram ela todinha. Ela tinha os braços todo picados, os 2 braços todo picados, o peito todo picado, de tanta injeção que aquela menina recebeu. E o meu irmão todo dia indo para o hospital infantil. Eu vou dizer para vocês, eu não sei se eu aguentava um negócio desse. Né? Ver ter que a minha filha levar no hospital todo dia fazer quimioterapia, vai até Florianópolis, volta, vai até Florianópolis, volta. Ele aguentou, eu não sei se eu aguentava. Eu, Cristo Zunino, fui muito provado e ainda estou sendo provado na área financeira, fui muito provado. Eu tenho uma empresa, eu fiz uma feira no supermercado aqui na cidade, alguns 4 anos atrás, levei um prejuízo enorme. Pessoas que não me pagaram, né? E a minha empresa quebrou. Né? E meu nome ficou sujo. Então eu fui muito provado nessa área financeira. Né? Estou sendo provado até hoje.
Então, mas eu dou conta. Eu aguento. Né? Já tem gente que, se for provado na área financeira, não aguenta. Então Deus sabe até onde que a pessoa aguenta. Então um é provado na área financeira. Tem gente que é provado no casamento. Né? Às vezes nasce um filho, que aquele filho é uma treva. Né? É quase um capetinha. E outros são provados em todas as partes. Tem gente que é provado em tudo. Né? Então Deus sabe onde que a pessoa aguenta. Né? Então, cada um vai ter a sua escola de profeta. Né? E geralmente de acordo com o propósito que Deus tem para a tua vida. Né? Mas Deus sabe até onde a gente aguenta. Amém. E Ele não vai permitir a gente ser provado além do que a gente seja capaz de suportar. Essa frase acho que foi repetida umas 4 vezes aqui nessa noite. Alguém precisava ouvir isso, né? Eu quero avisar para vocês que eu gravo todas as minhas mensagens, tá? Pois se vocês permitirem eu passar para frente essa mensagem, está sendo gravado, a gente coloca o áudio inteiro, porque eu creio que essa mesma mensagem que está sendo pregada aqui, se mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, mais 100 ouvir, né, vai longe o negócio. Eu tenho hoje 610 seguidores no meu canal do YouTube, ainda é pouco, né? Tem gente aí que tem 1 milhão, né? Mas tá bom, é uma igreja, né? 610 pessoas, né? É uma igreja grande. Para nós aqui é muito grande. Então, só para fechar, eu acho que tem tudo a ver. O Senhor me deu uma palavra ali em Filipenses mesmo. Sabia que tu tinha uma palavra. Dentro, pois é. Filipenses 3:12. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esquecendo, né? Palavra do começo, né? Esquecendo, não, foi... Começou e terminou, né? Para trás, passado ficou para trás. Agora é daqui para frente. Amém. Sim, gente. Amém, Pastor, queridos. eu senti no meu coração de a gente fazer a ceia. Então eu preparei e eu queria que o pastor... Amém, queridos. Glória a Deus, Jesus. Deus no comando. Eu não vou ler mais nenhum texto, né? Eu só quero lembrar vocês que eu creio que todo mundo aqui já está no caminho, né? Eu quero aproveitar o elemento da ceia para falar um pouquinho sobre a aliança, então, né? Que é uma coisa que todo mundo aqui já deveria estar careca de saber, mas eu gosto muito de lembrar isso, porque para mim isso é muito importante, né? Eu tenho uma aliança na mão direita, que é uma aliança com Deus, né? E assim como eu tenho na mão esquerda, que é a minha aliança com a minha esposa, né? E quem aqui é casado sabe que a aliança é um sinal de você ter um compromisso com aquela pessoa até que a morte os separe, né? E o que é a ceia, né? A ceia é a renovação da nossa aliança. Quando eu decidi seguir Jesus, né? E hoje nós tivemos uma palavra aqui que é um checkmate, né? Ou você é tudo ou nada. Ou você quer realmente seguir Jesus, ou desiste agora, ou case para sempre, né? Porque já viu que tem que fazer conta e o preço é o que ele pedir, né? Então, quando eu celebro a ceia é a renovação dessa aliança. A ceia veio para fechar com chave de ouro, né? Aleluia. Então, realmente, a ceia é exatamente isso. É eu dizendo mais uma vez sim para Jesus. Mais uma vez eu estou dizendo, tem preço para pagar? Tem problema não, eu pago. Tem cruz? Tem problema não. Tem que negar minha vontade? Tem problema não. Então a ceia é exatamente isso. Quando eu estou tomando a ceia, o pão representa o corpo que foi esmagado. Né? Olha o preço que Jesus pagou. Né? Eu estou seguindo alguém que deu a vida. Nenhum de nós aqui, eu tenho certeza que ele vai pedir para dar a vida. Né? Eu
Duvido que Jesus vai mandar alguém aqui lá para a Arábia Saudita, lá para o Vietnã, não sei onde lá, onde os camaradas lá literalmente dão a vida, né? Por amor a Jesus, né? Eu acho que alguém aqui, ao menos que seja premiado, né? Mas Jesus deu a vida, né? Então, o pão representa isso, o corpo dele que foi esmagado, que foi moído pelas nossas transgressões. E o vinho, né, o suco de uva, representa o sangue que foi derramado. Então, quando eu estou comendo do pão, eu vou fazer duas coisas. Eu vou lembrar eu vou relembrar o alto preço que foi pago, o corpo dele que foi moído pelas minhas transgressões, o sangue dele que foi derramado pelos meus pecados, e ao mesmo tempo eu estou renovando a minha aliança. Eu estou renovando o meu compromisso de seguir esse caminho de um Jesus que foi capaz de dar a vida, que derramou seu sangue e que foi moído pelas minhas transgressões. E assim como ele foi moído, eu tenho os meus níveis de moimento. Eu vou ter os meus níveis de passar pela prensa também, né? Meus níveis de prensa, né? Eu estou disposto a seguir isso. Eu estou renovando meu compromisso. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero te seguir, né? Eu estou renovando a minha aliança contigo, até que a morte nos separe. Na verdade, a morte vai nos unir, né? O dia que eu morrer, eu me encontro com ele, né? Até tem uma historinha, né, que a irmã queria se separar porque não aguentava mais o marido, porque esse marido é uma treva, porque esse marido. Pastor, faz uma oração aí para me separar dela agora. Aí, Senhor, em nome de Jesus, leva ela para a glória agora. Senhor. Não, pastor, estás doido? Né? Tu não queria separar? Leva tu. O jeito de separar é pedindo para morrer. Para morrer. Você reclama agora? Aleluia, né? Então, queridos, eu estou brincando, mas a ceia é coisa séria. Então, Jesus disse, né? Na noite em que ele foi traído, né? Está em 1 Coríntios, né? Ele pegou o pão e ele disse, isso é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. É uma aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uma coisa que eu quero comentar aqui, né? Já que estão me dando liberdade, né? Eu, quando me converti, mas eu achava que eu tinha que ser perfeito para poder me batizar. Eu achava que eu tinha que ser perfeito para poder tomar a ceia. E Deus não exige perfeição de ninguém, né? Todos nós aqui estamos em obras, né? A Josi pregou uma palavra aqui de São Paulo, que o cara era o cara, e ele dizia, não, eu ainda não alcancei. Ele era o cara, mas ele... Ah, já peguei aqui, obrigado. Ele disse, não, eu ainda não alcancei. Eu ainda não sou o cara, eu ainda não atingi essa maturidade toda, esse nível todo aí que estão falando aí. Mas, uma coisa eu faço. Esquecendo pelas coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo definido. Ele queria se tornar semelhante a Jesus, né? Então tenho certeza que não tem ninguém aqui que atingiu o alvo ainda, ninguém aqui atingiu a perfeição ainda. Então Deus, ele enxerga a sinceridade do nosso coração. Se alguém chegou aqui, pastor, mas eu ainda me considero o homenzinho torto. Ou a menininha torta, não tem problema. A boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. A única coisa que ele exige de nós, eu quero seguir esse caminho. Então, fecha o teu olho. Se tem alguma coisa que você acha que você pedir perdão para ele, pede perdão e recebe o perdão, né? Recebe, né? A gente tem que ser humilde para reconhecer que eu preciso do perdão dele, né? E recebe o perdão e toma a ceia, né? A ceia ela é inclusiva, ela não é exclusiva. A ceia é para incluir, é para todo mundo participar, é família da fé, né? Jesus, ele quer que todo mundo participe, né? E aqui diz, examine-se o homem, né?
Agora, examinar é para confessar e deixar, né? Não é para examinar e não participar. Né? Amém, queridos? Então, feche seus olhos nesse momento, então, procure relembrar, né? Esse alto preço que foi pago pelas nossas transgressões. Procure relembrar o sangue que foi derramado ali na cruz. E procure, né? Faça uma oração aí onde você está, com a tua mente mesmo. Procure renovar a tua aliança com Jesus nessa noite e dizer, Senhor, sim, eu sei, nessa noite o Senhor falou aqui, há um preço a ser pago, eu preciso fazer cálculos, mas eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto, até o fim eu quero te seguir. Eu sei que há um preço, existem renúncias, mas eu estou disposto, custe o que custar. Por amor a ti, Senhor, eu vou até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, não importa o preço. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças mais uma vez pelo corpo que foi moído lá na cruz do Calvário, Senhor. Pelo sangue que foi derramado pelas nossas transgressões. Obrigado por nos amar tanto, Senhor. Tanto, 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 ao ponto de dar a tua vida, Senhor Jesus. Nós damos a ti a honra, a glória e o louvor, por nos amar tanto assim. E reafirmamos o nosso compromisso em te seguir. Renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Pedimos perdoa todas as nossas transgressões. Lava-nos mais uma vez com teu sangue. Perdoa os nossos pecados por comissão e omissão, por pensamentos, atos, gestos, palavras, atitudes. Lava-nos mais uma vez com teu sangue, Pai. E recebe o nosso pedido de perdão e nos dá realmente essa graça de poder novamente cear contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode comer do pão, beber do cálice. O violão aqui. Encerrar esse momento com uma música. Canteiro. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou,
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Ele é o cara. Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, amém?